Olá pessoal, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Vamos tentar aqui uma reconexão com o professor Dorival, tivemos um probleminha técnico, vamos ver se agora é possível aí o contato para nós conversarmos sobre um assunto bem interessante, que são os crimes contra as mulheres e o sistema penal. Então vamos tratar aí, abordar a criação das delegacias de defesa da mulher, a lei de violência doméstica, tratando tanto dos tipos de violência, como também das medidas protetivas. Vamos falar um pouquinho aí sobre o feminicídio, sobre crimes sexuais, e vamos aproveitar e falar também da mulher encarcerada, do sistema penal, como que fica aquela questão quando a mulher ela está presa e tem um filho menor de idade dependendo dela. Como é que fica essa questão, não é? Se ela pode ou não obter a prisão domiciliar, em que hipóteses que ela obtém essa prisão domiciliar. Então isso tudo nós vamos verificar com o professor Dorival, mas a gente vai tentar um contato aí de forma diferente. O Dorival, eu não sei porque está parecendo que você não pode participar. Aparece uma mensagem embaixo aqui da minha transmissão ao vivo dizendo que você não pode participar. Vamos tentar inverter, fazer o seguinte: entra você ao vivo, e aí eu vou entrar na sua live e você... agora acho que foi. Agora foi. Agora tá lá professor Dorival entrando na nossa live. Vamos ver se dá certo aí. Aí, professor Dorival, seja muito bem-vindo. Tudo bem, professor? Obrigado aí pela disponibilidade, pela paciência aí. Tivemos uns probleminhas técnicos aí no início, mas acho que está resolvido. Sim, eu estava pelo computador e aí não estava entrando, aí eu falei, vou tentar pelo celular. Então agora eu estou pelo celular. Então, e pelo celular só apareceu. Pode ser isso. Então, esses mistérios da informática, Dorival. Sim, Nós que somos do direito, a gente usa e se vale da informática quando dá tudo bem, né? Quando dá problema, aí eu tenho dois irmãos que são engenheiros, eles que têm que vir me socorrer, viu? Porque eu faço beabá só. Vocês estão me escutando bem? Tá escutando bem? Estou ouvindo bem, tá perfeito. Perfeito, sem problema nenhum. E, bom, para quem não conhece, professor Dorival, advogado criminalista, professor universitário, mestre e doutor em Direito Penal pela PUC de São Paulo, pós-doutor em Direito Penal e um grande amigo que cedeu aí um pouquinho do seu tempo, não é? Tanto como professor, coordenador de universidade, ainda mais nesse final de ano, com provas, muito corrido, embora virtual, mas tudo muito corrido. Agradeço já de antemão, Dorival, essa disponibilidade de tempo para a gente bater um papo aí com os nossos colegas, com os nossos alunos, os internautas, sobre esse tema tão instigante que são os crimes contra as mulheres e o sistema penal. Eu que agradeço, Marcelo. Eu que agradeço. Para mim é um motivo de alegria poder participar aqui. Infelizmente, as mulheres, mais uma vez, estão em alta aí nas manchetes policiais, né? Infelizmente, como vítimas. Então, sempre que a gente puder conversar e trocar uma ideia com relação às mulheres, independentemente do polo que esteja, né? No polo ativo de uma ação ou no polo passivo, mas eu acho que é muito importante a gente sempre discutir e trazer à pauta essas discussões. Exatamente. E aí, fazendo um pouquinho aí do histórico, Dorival, uma das primeiras preocupações que se teve com as mulheres, que sempre foram vítimas, né, de crimes, principalmente crimes sexuais, crimes de feminicídio, que ainda não tinha previsão legal, mas acontecia o homicídio contra uma mulher,
crimes sexuais, crimes patrimoniais, crimes contra a honra. E a mulher, muitas vezes, ela era vítima, então, do seu agressor e, infelizmente, ela era vítima novamente quando ia buscar a justiça penal, não é? Buscar o sistema penal. Então, ela se deparava numa delegacia de polícia, onde, infelizmente, você tinha alguns profissionais mal preparados e acabava sendo vítima novamente do escrivão, do investigador, do delegado, e isso que levou à criação das DDMs, né, da Delegacia de Defesa da Mulher. Sim, foi. Na verdade, então, a gente tem que meio, né, as DDMs, elas foram criadas até aqui no Brasil, até mesmo por um olhar lá na frente do próprio ex-presidente Michel Temer. Ele que pegou esse modelo da Europa, que já tinha isso na Europa, e acabou trazendo para o Brasil na época em que ele era secretário de Segurança do Estado de São Paulo. Então, ele que idealizou isso daí e tal, né? E a relação das DDMs. Infelizmente, né? A gente fala das delegacias da mulher, só que o grande problema que nós temos aí na prática, às vezes, é a própria falta de recursos humanos no trato com essas mulheres. Então, aquilo que a gente até, né, já estudou na faculdade, ou vai estudar, né, as pessoas que estão nos assistindo, a questão da criminologia, da vitimização, né, a vitimização secundária, que a gente até comenta aí, dela ser vítima novamente. Né? A revitimização, quer dizer, ser vítima novamente, mas pelo próprio sistema. E às vezes, que nem você falou do escrivão, do delegado, às vezes os coitados não têm culpa disso. Às vezes eles não têm culpa disso. Eles não têm obrigação, têm obrigação por lei. Mas se eles não foram treinados para dar esse atendimento diferenciado, como que a gente pode falar que eles são os, né? Criar ótimo, tem que ser criado, mas você tem que dar condições para que você possa efetivar de uma forma clara e transparente ali, principalmente para quem vai dar esse atendimento. Não adianta você criar uma DDM só pro forma e não ter ali um treinamento específico para os profissionais, uma vez que se exige um tratamento diferenciado para esse tipo de vítima, não é? Então, é necessário que esses profissionais sejam treinados. E, infelizmente, a gente vê muitas delegacias aí do Brasil afora que não tem a mínima estrutura para atender quem quer que seja. Ainda mais quando se chega a uma situação mais delicada, envolvendo mulheres, envolvendo crimes sexuais. E aí, realmente, nós nos deparamos com essa vitimização secundária da mulher, né? Já foi vítima uma vez e acaba sendo vítima novamente porque, infelizmente, o Estado não preparou adequadamente os profissionais para esse tipo de atendimento. A gente né, que dá aula em faculdade, sabe, e ajuda os alunos aí a arrumar estágio e tal, a gente sabe que, às vezes, muitas delegacias hoje, por incrível que pareça, quem acaba tocando uma própria delegacia são os próprios estagiários. Funcionários de carreira concursados mesmo ali, e, às vezes, de uma delegacia tem 2, 3. Tem muitos casos em que são servidores cedidos pela prefeitura que estão trabalhando em delegacia, os estagiários, né, trabalhando em delegacia, e você vai ver efetivamente o delegado, ele está acumulando 2, 3, 4 delegacias, muitas vezes em cidades diferentes, e precisa ficar se deslocando para assinar praticamente documentos, assinar flagrante, assinar relatório, e acaba ficando realmente na mão dos estagiários e desses servidores cedido por outros órgãos, né? O que é péssimo, ruim isso. Que ficam sobrecarregados, né? Esse é o grande problema, né? Exato. Esse é o grande problema, que acabam ficando sobrecarregados. Isso é um fato e um problema que, inclusive, a gente verifica aí no dia a dia. Mas nós tivemos, ainda assim, a criação aí no Brasil inteiro, depois, como você bem relembrou, Michel Temer, quando foi secretário de Segurança aqui no estado de São Paulo, criou, então, as primeiras DDMs, e depois isso acabou sendo
acolhido e espalhado aí pelo Brasil afora. E aí vem, Dorival, a lei de violência doméstica. A lei de violência doméstica que prevê uma série de medidas, não só de proteção da mulher, não é? Como também instituiu, mas aí recentemente, o crime no caso de desobediência, de descumprimento dessas medidas. Mas vamos falar um pouquinho, que eu, durante a semana, mandei aí provocando aí os nossos ouvintes, nossos colegas, nossos alunos, com algumas perguntas para eles trazerem as dúvidas que eles teriam. E uma das dúvidas é justamente sobre o tipo de violência que pode ser praticado contra a mulher. Esse tipo de violência nós temos aí bem descrito lá na lei Maria da Penha, né? Na lei de violência doméstica. E se puder até falar um pouquinho sobre isso, Dorival. Então, bom, só para a gente já respondendo as suas colocações, primeiro, a Lei Maria da Penha, ela é considerada uma das 3 melhores leis do mundo pela ONU no combate à violência contra a mulher. Então, já começamos bem aí, né? Precisou ter uma condenação da própria Maria da Penha, né? Maria da Penha Maia Fernandes, na verdade, que é o nome da farmacêutica, né? Em que os alunos, às vezes aí, os profissionais que estão nos assistindo, se não se recordam, ela foi por 2 vezes tentado contra a vida dela pelo ex-marido. Na primeira vez, através de tiros, ela ficou paralítica. E na segunda vez, por eletricidade e por afogamento, graças a Deus ela não morreu. Graças a Deus ela não morreu. E aí ela pegou e denunciou o marido. Tomou coragem e denunciou o marido. O ex-marido, né? E aí, só que por causa da própria morosidade do Estado, ela pegou e fez uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, do qual o Brasil faz parte. E aí o Brasil foi condenado. Foi condenado a falar o quê? Falou, olha, o negócio é o seguinte, vocês não têm uma lei aí que de alguma forma punem essas agressões contra as mulheres. E se vocês não têm, nós temos um mandado de criminalização aqui, daquele tratado internacional contra a violência contra as mulheres, que vocês têm que criar essa lei. E vocês até agora não criaram. Em razão disso, que daí surgiu a Lei Maria da Penha. Né, em homenagem a ela, que está viva até hoje, aí, graças a Deus, e, né, como a gente já falou aí, é uma das 3 melhores leis do mundo no combate à violência à mulher. Só que essa lei, todo mundo acaba confundindo e achando que só existem 2 tipos de violência contra a mulher, que ou é a violência sexual ou é a violência física. Não necessariamente. Nós temos outras espécies de violências contra as mulheres, né, descritas no próprio artigo 7º, que lá fala violência física, propriamente dita, violência psicológica, né, que é aquela pressão psicológica na mulher, tal, não sei o quê, a violência sexual, violência patrimonial e a violência moral. Então, essa violência moral aqui, inclusive, quando você atenta contra a própria calúnia, difamação, injúrias, crimes contra a honra da própria mulher. Mas, inclusive, tem aqui até a própria violência patrimonial. Mas a violência patrimonial, sim, aquele marido, às vezes, ciumento, né, que vê a mulher, às vezes, acha que a mulher usa decote, muito decotado, usa mini saia, não sei o que e tal, não se conforma com aquilo e tal, e vai lá e acaba rasgando, acaba queimando as roupas da mulher. Isso é uma forma de violência doméstica, que você já pode tomar alguma providência contra esse seu marido, contra esse seu namorado, ou enfim, né? Isso é uma forma de violência. Então, a gente tem que romper aquela ideia que violência é só física ou sexual. Não. Existem outras formas de violência, né? Violência doméstica, familiar, né? E até mesmo de coabitação existe aí. Então, isso é importante, Dorival, até para a gente romper, não é, muitas vezes, essa mentalidade equivocada que tem, dizendo, bom, mas eu não deixei marca na mulher, eu não agredi fisicamente, portanto, não tem materialidade do delito, não vai ter laudo do IML positivo, então eu não vou responder por crime algum. Não precisa, né? Não precisa, quer dizer, então, às vezes, né, quando tem, claro que isso daí, né, é muito importante, né? A gente vê aí, sem querer entrar no assunto, até porque é uma questão muito delicada, né? E a gente teve acesso somente a alguns dados e tal, mas a própria Mariana, né? Veja bem, no caso dela, que violência que teve ali? A violência sexual
né, que ela fala que teria, né, no caso aí, não consentido, mas, né, fala que teria feito sexo oral no rapaz, não sei o quê, ficou a palavra dele contra dela. Ficou a palavra dele contra dela. E, infelizmente, em muitos casos que acontece na lei de violência doméstica, o grande problema é isso daí, de você, às vezes, não ter testemunhas, ou não ter, às vezes, até mesmo aí, lesões. Né? Um exemplo, uma vias de fato, uma violência psicológica. Como que você vai fazer uma lesão que vias de fato? Vias de fato, se ele puxou o cabelo da mulher, daqui 5 minutos já não tem mais nada. Quer dizer, então você não consegue identificar isso daí e provar isso aí através de um laudo. Né? Então, aí a importância da palavra da mulher, né, nesses casos. Mas que a gente tem sempre que corroborar aí com os outros elementos de prova trazidos para o processo. Né? E aí, por isso, principalmente, Dorival, é muito importante um trabalho de investigação muito bem feito na fase policial. Porque até se existem vestígios, esses vestígios, com o tempo, são apagados. E em crimes que sequer deixam vestígios, é necessário que esse trabalho da polícia de colher câmeras de segurança, ouvir testemunhas, seja muito bem elaborado para que possa, então, depois o titular da ação penal, o Ministério Público, decidir, não é, opinar, aí se vai oferecer denúncia, se é caso de denúncia criminal ou não, né? Ou se é caso de arquivamento. Mas sem um trabalho policial muito bem feito, e daí a necessidade das delegacias de defesa da mulher estarem bem equipadas, não só com material, mas com pessoal também, não é? Ter os investigadores aptos a trabalharem nesse inquérito policial de forma adequada, de forma a buscar, não é, fazer todo esse trabalho minucioso e essencial que é da polícia para conseguir dar esses elementos para o Ministério Público. Porque, normalmente, estes crimes, Dorival, salvo casos que são feitos aí em aeroportos, casos que são feitos em restaurantes, normalmente são dentro de casa, não é? E sendo dentro de casa, você tem aí uma dificuldade muito grande nessa questão probatória, né? Sim, com certeza. É por isso da importância também até mesmo da investigação defensiva, né? E você, às vezes, não só tentar, defensiva que eu falo aqui, não só na defesa do acusado, mas na própria defensiva da defesa da vítima. Né? E de você, como assistente até mesmo da acusação aí, você proceder a esse tipo de investigação também para tentar, de alguma forma, né, provar isso aí e não ficar só na dependência do Estado. Porque a gente sabe, como a gente disse aí, que infelizmente o Estado é muito falho, né? E os recursos humanos deles são muito baixos. Isso é importante, Dorival, até para, só aproveitando aí o seu gancho, a mulher vítima de um crime, ela pode, então, só para esclarecer aí para os nossos ouvintes, ela pode ter um advogado acompanhando e buscando a produção de provas, que é o advogado que funciona como assistente de acusação, não é? Isso. Isso daí é importante, né? Que a mulher tenha esse acompanhamento aí, até mesmo para poder ficar ali meio na cola do Ministério Público. Por quê? Via de regra, né? A ação ela é pública. Ou, se nós seguirmos a regra da Lei Maria da Penha, é uma pública condicionada, salvo se causar lesão corporal, que daí, pela 4424 lá, pela ação declaratória de inconstitucionalidade lá, 4424, toda lesão corporal ela se torna pública incondicionada. Não se aplica a lei de violência, não se aplica o GCRIM, não é? Então, sim, tudo pública incondicionada. Mandar só um abraço aqui, quem está nos acompanhando aí, o professor Fabrício Rosa, professor Tucci, são grandes colegas, tenho aqui vários ex-alunos também, vários colegas nos acompanhando, sem dúvida isso se deve bastante ao seu prestígio, Dorival. Que é isso, eu que agradeço, Edgar, eu vi aqui, né? Tem um pessoal aí, os alunos aí, né? Prazer para todo mundo aí, né? E agora pegando naquela outra questão, Marcelo, é a questão da criação do artigo 24A, que é que a Lei Maria da Penha ela era uma lei estritamente processual, né? Procedimental. E acabou criando aí o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência,
né, que foi o primeiro tipo penal criado na Lei Maria da Penha. Isso é curioso, porque a Lei Maria da Penha, ela, embora criada lá em 2006, não tinha a tipificação, a previsão de nenhum crime, não é? Tinha apenas uma série de medidas, uma série de normas dispositivas, mas não tinha a previsão de crime. E aí veio o artigo 24A, justamente tipificando o descumprimento, não é, de medidas protetivas. Sim, sim, porque aí tinha aquele grande flora, mas ele pode ser responsabilizado 2 vezes, responder por desobediência à decisão judicial e também ser decretada a prisão preventiva dele. Então tinha esse grande questionamento, se ele podia ser punido 2 vezes, tanto pela decretação como isso aí acabou. Isso aí acabou e agora com o artigo 24A aqui, né, é uma forma de você tentar dar efetividade àquelas medidas protetivas que foram aplicadas a favor da vítima, da mulher vítima. Né? Essas medidas protetivas, Dorival, como é que elas são aplicadas? Não é? Quais tipos de medidas protetivas podem existir? Como que a vítima de um crime ela deve proceder para pedir a aplicação dessas medidas? Bom, são várias medidas que são trazidas aqui pela Lei Maria da Penha e ela pode, no caso, se dirigir até a delegacia de polícia, né? Se tiver fechado de dia e não tiver DDM, às vezes na sua cidade, pode ir na delegacia, no plantão policial. Chega lá, fala com o delegado, fala, olha, eu queria umas medidas protetivas, né, que fosse aqui me concedidas as medidas protetivas. Ela representa por essas medidas, não necessariamente precisa representar porque o rapaz seja preso, né, para que tenha uma prisão aí, mas ela pode representar que quer as medidas protetivas. O delegado pega, coloca no papel e faz o pedido para o juiz. O juiz, antes de conceder, pede manifestação do Ministério Público, né, e aí o juiz pega e pode decidir aí por essas medidas protetivas. São algumas medidas protetivas aqui. Primeiro, nesse atendimento do delegado, né, voltando um pouquinho aqui, o próprio delegado ele já pode dar uma escolta para a própria mulher voltar para a casa dela, retirar os bens e retirar ela de lá. Né? Foi, inclusive, alterado recentemente aqui a possibilidade nos municípios onde não tem, não existe o fórum, né, a possibilidade do próprio delegado, né, proceder ao afastamento do autor da residência. Né? E aí tem que comunicar imediatamente ao juiz de direito isso daí. Nas cidades onde existe o plantão judiciário, aí tem que pedir para o juiz, o delegado não pode fazer isso daí. Mas já é uma medida também muito importante isso daí e urgente, né, na defesa da própria integridade física e mental da própria vítima aí. Dorival, você falou algo muito importante que eu queria só chamar a atenção, que embora existam as delegacias de defesa da mulher, como você bem disse, às vezes o fato acontece de madrugada, acontece num final de semana e a DDM está fechada. Então, a mulher pode ir em qualquer delegacia que tenha o plantão, que esteja aberta, não precisa obrigatoriamente ser na DDM. Em qualquer delegacia, ela pode fazer essa ocorrência e pedir a aplicação das medidas protetivas, né? Ela pode fazer, inclusive hoje, Marcelo, pela própria internet, na delegacia eletrônica. Pela própria internet, ela pode pedir, inclusive, as medidas protetivas. Que daí tem o órgão em São Paulo, da Polícia Civil lá, que despacha esses BOs eletrônicos, né, que eles chamam de delegacia eletrônica, e encaminham para o município, daí da onde está ocorrendo aquela violência, que daí encaminha para a delegacia da mulher, e daí para se proceder a essas medidas. Só que é uma coisa muito rápida. Então, desde a feitura do boletim de ocorrência até chegar na mão do delegado, é questão de horas. Não é questão de dias. Essa questão aí da informatização, da internet, veio agilizar e facilitar bastante, então, esse trabalho. O problema, Dorival, é que a gente vive numa sociedade muito desigual, né? Então, existe um abismo social muito grande. E nem todas as mulheres têm esse acesso à internet. Tendo acesso, e aí os nossos internautas, sem dúvida, são aí pessoas privilegiadas, não é? Ante a desigualdade da nossa sociedade, fica o alerta e o aviso do professor Dorival que pode ser feito, então, até pela internet.
mas caso não seja possível, qualquer delegacia de polícia pode fazer esse tipo de atendimento, não é? Sim, qualquer delegacia de polícia vai lá, plantão policial, funciona 24 horas, né? E se na sua cidade não tem DDM, você vai em qualquer delegacia, pede para falar com o delegado. Doutor, tá acontecendo isso, 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 e eu queria umas medidas protetivas, eu tô com medo e não sei o que e tal. Eu não quero que ele seja preso, mas eu quero que ele, né, não tenha mais contato comigo, eu não quero mais que ele chegue próximo a mim, né? O juiz pode acumular essas medidas protetivas aqui, né, com aquelas medidas cautelares, que nós temos no 319 também, do CPP, e aí o juiz pega e acaba decidindo, né? E aí, essas medidas protetivas, justamente para se evitar o encarceramento do acusado. Agora, no último caso, o próprio Código de Processo Penal estabelece isso para a gente lá no artigo 312, que, em último caso, caso o autor não esteja cumprindo essas medidas protetivas, e você percebe que está sendo colocado em risco até mesmo a própria vítima, o juiz pode daí revogar essas medidas protetivas e decretar a prisão preventiva do acusado. Exatamente. Então, existe, inclusive, lá no Código de Processo Penal, um artigo específico no caso de violência doméstica, onde se permite essa prisão excepcional, que é a prisão preventiva. E aí, vamos já aproveitar, Dorival, falar um pouquinho, avançando um pouquinho aí, falar sobre o feminicídio. O que é esse tal de feminicídio, Dorival? Bom, feminicídio, na verdade, é diferente de femicídio, né? Então, já vamos começar a estabelecer uma diferença aí entre homicídio e femicídio. Homicídio, morte de homem. Femicídio, morte de mulher. Só que o feminicídio é mais do que um femicídio. O feminicídio é uma morte de mulher por questões de gênero feminino. Então, é uma questão aqui de preconceito até mesmo contra as próprias mulheres, de você achar essa superioridade dos homens, como se existisse uma superioridade dos homens para com as mulheres. Então, o simples fato dela ser mulher, e em razão do sexo feminino, que você acaba praticando esse homicídio, né? Que seria o homicídio, o artigo 121, né? Mas que seria esse feminicídio, que se enquadra aí na morte de uma pessoa por questões de gênero, do gênero feminino. Uhum. Então, só para esclarecer, Dorival, na verdade, nós temos duas situações distintas. Uma, quando se mata uma mulher, mas se matou a mulher não por causa da sua condição de gênero, não por causa da sua condição de mulher. Isso não é o feminicídio. O feminicídio é quando, e aí é crime de homicídio qualificado, portanto, não é? Esse homicídio qualificado, que é o feminicídio, é quando se mata a mulher por questão de gênero. Aí você tem crime hediondo, né? Que o homicídio qualificado é considerado crime hediondo, regime inicial fechado, pena de 12 a 30 anos. Então, são sanções bem mais severas quando o crime de homicídio ele for praticado em razão do gênero feminino. Aí você tem essa questão do homicídio qualificado e do que nós estamos falando, que é o feminicídio. Até o próprio código fala isso para a gente, né? O que seriam essas condições de sexo feminino? Que seria o porquê você está matando, né? O motivo, o elemento subjetivo aí, né? Por ser em violência doméstica e familiar ou em menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Exatamente. Então, é necessário que a acusação, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, já tenha indícios de autoria e materialidade do delito de feminicídio nesse sentido. E aí, durante a instrução criminal, se faça prova de que houve efetivamente um crime de homicídio motivado pela violência doméstica, motivado pela condição de gênero feminino. E aí, então, cabe à defesa, vamos falar um pouquinho do advogado também, não é? Do outro lado, cabe à defesa demonstrar que o crime não foi praticado em razão do gênero feminino. E aí você conseguiria, pelo menos, quebrar essa qualificadora do homicídio, não é?
E aqui foi, com relação a essa qualificadora, é uma questão interessante a mudança de entendimento do próprio STJ com relação a essa qualificadora, né, de 2018. A mudança de entendimento jurisprudencial é que essa qualificadora, ela era considerada uma qualificadora subjetiva, né? E aí acabava, tipo, quando enquadrava, então, como homicídio privilegiado, do parágrafo 1º, né, você não conseguia colocar a qualificadora do parágrafo 2º também subjetiva, porque o privilégio são por questões subjetivas. Uhum. Então aí acabava você não colocando, mesmo sendo um crime de feminicídio. Uhum. E aí eles acabaram mudando, então, o entendimento deles em 2018, o STJ, e hoje passou-se a entender que o feminicídio é uma qualificadora objetiva. Uhum. Então aí hoje consegue você enquadrar o homicídio ser privilegiado, qualificado, e a qualificadora ser o feminicídio. Uhum. E aí, como você bem disse, a pena já é muito maior, né? A pena daí do qualificado aí já praticamente vai para 12 anos, a pena mínima, né? Sim, exato. E aí, por parte da defesa, lembrando, se o advogado consegue retirar aliás, se consegue demonstrar que houve o privilégio, isso, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, afasta a hediondez do crime. Não é? Então, é um grande benefício para o réu quando ele consegue o privilégio do parágrafo 1º do artigo 121, porque aí você consegue afastar a qualificadora do delito. Então, vejam quantas questões, não é, estão intrincadas aí nessa questão envolvendo o feminicídio, não é? Desde a discussão do femicídio, o feminicídio, as consequências penais e processuais que isso tudo acarretam. Muito bem, temos muita coisa para falar, Dorival. Sim. Só mandar um abraço aqui pro meu amigo, doutor Alexandre Darugi, promotor de justiça. Pai dele foi meu professor, né? Ele era professor da Unimep aqui, também estamos prestigiando aqui, né? Grande abraço ao doutor Alexandre aí, né? Grande promotor de justiça, né? Um forte abraço aí. Agora, com relação, Dorival, aos crimes sexuais. Crimes sexuais, só uma outra questão ainda. Quando se fala do feminicídio, Dorival, nós estamos tratando da vítima mulher, né, no feminicídio. Mas o autor, o sujeito ativo do crime, não necessariamente precisa ser um homem, não é? Pode ser uma mulher também que venha praticar esse feminicídio, né? Sim, essa questão de gênero aí não tem, o sujeito ativo pode ser tanto homem como mulher, né? Isso daí é a questão de, né? A morte pode advir aí de qualquer pessoa, né? Desde que seja por questões de gêneros, não necessariamente que o feminicídio tem que ser praticado pelo homem, né? Pode ser praticado, inclusive, pela própria companheira. Exatamente. E aí, então, eu até acabei lembrando desse detalhe, porque aí agora a gente dá um salto para os crimes sexuais. E nos crimes sexuais, o mais difundido, mas não o único, tem vários outros, né? O crime de estupro. Então, o crime de estupro, antigamente, até 2005, não é? Se exigia o sujeito ativo, o homem, e o sujeito passivo, a mulher. Hoje não é mais assim, né, Dorival? Não, porque teve uma alteração, né, em 2009, com a alteração com a Lei 12.015, em que acabou juntando, né, o crime de estupro com o atentado violento ao pudor. Então, eles pegaram as condutas, né, de atos libidinosos do 214 e acabaram incluindo no 213. E no 213, que era o estupro, que era constrangeiro mulher à conjunção carnal, eles tiraram e colocaram lá como constranger alguém. Tanto a conjunção carnal como a atos libidinosos. Conjunção carnal, tecnicamente, seria o pênis vagina. Então, se você coloca constranger mulher, como era a redação antiga, constranger mulher. Então, se a minha vítima era mulher, obrigatoriamente o meu sujeito ativo tinha que ser o homem, para proceder à conjunção carnal. E aí, então, outros atos libidinosos, aí poderia ser tanto homem com homem, mulher com mulher, ou vice-versa. Mulher com homem com mulher, não interessa. Né? Mas aí, como eles acabaram incluindo tudo dentro do mesmo tipo penal, do artigo 213, e revogaram o atentado violento ao pudor, hoje, então, é constranger alguém, a conjunção carnal
ou qualquer outro ato libidinoso. Então, hoje, o meu sujeito ativo pode ser tanto homem como mulher, o meu sujeito passivo também pode ser tanto homem como mulher. Né? Esse daqui mudou-se, inclusive, o próprio título, nome do título, né, que era um dos crimes contra os costumes, e aí hoje passou a ser considerado os crimes contra a dignidade sexual, né? E aí eu falo que isso daqui, inclusive, foi até uma própria vitória, né? Nessa busca que nós estamos ainda tentando, né? Trazer essa igualdade, que a gente sabe que essa igualdade só existe na lei, né? Igualdade entre homens e mulheres, mas que as mulheres, infelizmente, ainda elas são muito discriminadas, né? E principalmente aqui num código que foi feito aí em 1940, numa sociedade totalmente patriarcal e machista, né, em que a figura da mulher acabava sendo relegada a um segundo plano. Então, eles buscavam privilegiar, por incrível que pareça, os costumes sociais do que a própria liberalidade das mulheres em caráter sexual. Então, aí essa mudança mesmo do nome do título para dignidade sexual, falou, pera um pouquinho só, dane-se os costumes sexuais. O que me interessa é eu tratar a mulher também no seu caráter sexual como sujeito de direito, dentro da dignidade humana. Né? Então, quando a gente trata com os alunos isso daí, é uma questão muito interessante, essa mudança, que às vezes eu falo, se o que interessa pelo princípio da legalidade é o que está no tipo penal, o porquê que foi mudado, então, aí o nome do título? Isso é uma questão interessante, é uma vitória das mulheres nisso daí, numa sociedade, como eu disse aí, né, a época marcada por ser uma sociedade patriarcal totalmente machista, né? Isso daí trouxe algumas alterações. Mas você percebe, Marcelo, que mesmo com essas alterações aí, o direito penal ele sempre acaba sendo, por incrível que pareça, o último, né? Às vezes, a tentar responder aí à sociedade, né? Mas tem um tipo penal que nós não temos até essa figura aqui, então, né? Antes da gente aprofundar um pouco mais aí nos crimes sexuais, estupro de vulnerável, mas um tipo que é um crime que era muito comum praticado, a gente acaba vendo aqui no Brasil, que é o chamado stilting. Não sei se vocês já chegaram, né, os colegas aí que estão nos assistindo, que é aquele sexo consentido, ou seja, eu não rompo com a sua liberdade de escolha sexual, né, então é consentido, mas com uma condição, desde que você use o preservativo. Então, é uma condição para que eu faça o sexo com você, que você use o preservativo. E aí, isso daí, principalmente a partir de 2014, que foi muito falado, principalmente na comunidade gay, lá da Europa. E que acontecia muito, os caras iam lá, de propósito, de forma dolosa, acabavam rompendo o preservativo. Cortavam o preservativo, né? E aí acabava, de alguma forma, colocando o próprio em risco. Às vezes você não sabia se o cara tinha ou não uma doença venérea que poderia ser transmitida ali, né? E aí, essa é uma questão interessante, porque nós não temos um tipo penal específico para punir isso daí aqui no Brasil. Exato. Esse stilting. O que nós podemos enquadrar isso daí seria aqui na violação sexual mediante fraude. Uhum. Em que você, de alguma forma, cria uma fraude, né, ou uma falsa realidade ali, ou, né, essa fraude de fala, não, eu vou usar o preservativo. Sem a vítima perceber, eu vou lá e rasgo o preservativo. E continuo mantendo sexo. Mas veja bem, que você rompeu com aquela liberdade de escolha. Que qual que era a condição? Eu só faço sexo se usar preservativo. Se você rasgar o preservativo, é a mesma coisa se você não estivesse usando. Então você se utilizou de uma fraude para manter essa, né? E poderia ser enquadrado, então, aqui no nosso tipo penal. Exato. É curioso isso do direito penal, né, Dorival? Porque a gente percebe que o legislador ele vai correndo atrás, não é, dos fatos que vão sendo praticados. E cada vez se tem aí fatos novos que a sociedade valora aquilo como sendo crime ou não. Eu costumo dizer que o nosso Código Penal é o cardápio da maldade humana. Então, você tem ali tipificado, né? Você tem o cardápio ali das coisas ruins que o ser humano faz. Só que o ser humano é muito criativo. E aí, como você bem disse, né, nesse exemplo, nós não temos um tipo penal específico para isso. E aí o legislador vem, corre atrás, como foi lá no caso também da Lei Carolina Dickmann, né? Não tínhamos um tipo penal específico, o legislador veio, então, correndo atrás, devido ao avanço tecnológico, nunca um legislador de 40 ia ter imaginado uma situação dessa, não é? E aí se criam esses tipos penais novos.
E nós temos, inclusive, Dorival, ali no 215, o crime de importunação sexual, que a origem também foi bastante curiosa, porque se deu naquele caso do ejaculador do metrô, não é? Aí o legislador, então, ante aquela situação, falou, pô, mas isso daí é só uma contravenção penal de importunação ofensiva? Não, a gente precisa tipificar isso como crime. E veio, então, o legislador e acrescenta o 215A, não é? No Código Penal, que trata da importunação sexual. Sim. Essa questão que você falou, Marcelo, é muito importante, muito para a gente do direito penal, a gente percebe muito isso aí quando tem uma alteração desses chamados crimes de urgência, de emergência, né? Então, que você acaba fazendo um tipo penal para punir determinada conduta que está muito em volta. Infelizmente, quando você não tem uma discussão maior com relação a isso daí, né, acaba que o tipo penal não fica muito bom. Exatamente. Não ficando bom. Se faz as coisas às pressas, né, tudo correndo, não dá muito certo. Por quê? Muitas vezes o legislador ele é levado pela mídia por uma pressão social e acaba fazendo a lei correndo sem uma consulta técnica, sem conversar efetivamente com quem atua nas mais diversas áreas, né, e quem vai lidar com isso. Porque nós, Dorival, advogados, os juízes, os promotores, os delegados, os defensores públicos, nós trabalhamos com a lei posta. Então, muitas vezes falam, pô, mas como que você absolveu, como que você conseguiu, né, absolver aquele rapaz, como que o juiz absolveu, não é? Isso tudo é a lei, não é? Por que o juiz soltou, por que o juiz mandou prender? Porque está na lei. Nós somos escravos da lei. Só que a lei precisa ser bem feita. Se nós temos uma lei mal feita, isso prejudica todos os réus e, em especial, as mulheres, não é? Que quando são vítimas desses delitos. Sim, com certeza. Aqui só uma coisa, Marcelo. Você falou no começo, até inclusive lá, eu tenho a OAB, mas eu não advogo. Eu só estou na área acadêmica mesmo, tá? Eu não advogo, eu só estou na área acadêmica mesmo, tá? Já, né, coordenação aí já tá... Toma muito tempo, já, né? Não consegue. É complicado. Eu leciono e não é fácil, não. Eu consegui ficar um mês como coordenador de uma faculdade, Dorival. Depois eu abri mão que eu falei, não dá. Não tenho como coordenar a faculdade e tocar escritório ao mesmo tempo. Não tem como. Até o pessoal fala, mas se só dá aula, né? Poxa vida, né? Você ainda mais de pandemia, você 1h da manhã, mensagem chegando, WhatsApp, enfim, você trabalha, por incrível que pareça, você acaba trabalhando mais, muito mais, de forma remota do que de forma presencial, por incrível que pareça. E tem que ter uma disciplina maior também, não é? Porque é muito difícil você conseguir conciliar tudo isso. Não, é complicado. É complicado, não é fácil, não. E aqui, Marcelo, sem querer, né, mudar de assunto, mas com relação a esses crimes sexuais, eu gostaria somente de comentar algumas outras leis que não são tão conhecidas assim das pessoas. Né? Um exemplo, não sei se o pessoal sabe, quem está nos assistindo, da chamada Lei do Minuto Seguinte. Não sei se o pessoal conhece essa lei aí. É uma lei, a 12.845, de 2013. O que essa lei ela fala aqui? Ela fala justamente de um atendimento prioritário às mulheres vítimas de violência sexual. Então, nós temos uma lei na defesa das mulheres, né, que é essa lei do minuto seguinte, que daí chega lá, ela tem que ter um atendimento prioritário. Por quê? Se ela foi vítima de uma violência sexual, você não sabe se o autor, claro que pode ser mulher, mas via de regra, se for um homem, né, você não sabe se essa pessoa que praticou conjunção carnal ou praticou qualquer outro ato libidinoso, um coito anal com ela, se esse cara não tinha AIDS, se esse cara não acabou transmitindo alguma doença a ela, se esse cara acabou, às vezes ela em período fértil, às vezes acabou engravidando a moça naquele único ato. Né? Quer dizer, então, ela tem que ter uma prioridade e o que ela tem. Então, as mulheres, eu até brinco, né? Tem várias leis aí que as mulheres deveriam saber que existe. Né? Mas, às vezes, infelizmente, não sabe que existe. Né? Essa lei do minuto seguinte é justamente isso.
Chega lá no SUS, ela tem que ter o atendimento preferencial. Já toma a pílula lá, né, do dia seguinte, para evitar que fique grávida, já toma os primeiros procedimentos lá com relação ao comitel, para caso tenha transmitido alguma doença a ela, né, e aí faz todos os atendimentos, não sei o que e tal, inclusive multidisciplinar, né, com psicólogos, psiquiatras, enfim, né, todas as pessoas que possam dar uma assistência maior a ela aí, né. Exato, isso é muito importante porque se você tem o desenvolvimento de meios, de instrumentos, de tecnologia, com medicamentos, com possibilidade de evitar um mal maior, que um mal já foi ocasionado, que foi a própria prática do ato criminoso. E agora, você, de repente, permitir uma situação mais grave, mais sofrida, por ineficiência do Estado, é inadmissível, não é? Então, realmente, essa lei 12.845, ela vem a mostrar a preocupação que o Estado tem nesse atendimento de urgência, nesse atendimento prioritário, quando se trata aí de crimes sexuais. Muito bem lembrado isso, Dorival. E mais uma vez, a necessidade de um treinamento desses profissionais. Porque senão acaba acontecendo aquele, né, que a gente, quando a gente trabalha com os alunos, aquele streptus judice, né, aquele escândalo do processo, em que daí ocorre, mais uma vez, a vitimização secundária. Quer dizer, e vai lá, e aí às vezes vai tratar lá com o próprio médico, o legista vai fazer o exame, né, e aí vai falar com o escrivão, ou depois lá no fórum, né, vai ter que expor de novo tudo que aconteceu, aquele trauma já para a pessoa. Então, é algo muito complicado isso aí. É algo muito complicado. E aí já começa aquilo que a gente tinha falado, né? De um treinamento não somente dos profissionais de polícia aí que dão atendimento, esse primeiro atendimento para a mulher nas DDMs, né? Ou delegacia que seja. Não só o treinamento dessas pessoas, mas também em todas as esferas, né? Como a gente tenta aí hoje, na medida do possível também, esse Estatuto da Primeira Infância, né? Mas também que trouxe uma alteração aí, também no Código de Processo Penal, né? Com relação à molecada. A criançada aí também que é vítima, às vezes, de violência sexual. Né? Então, também esse interrogatório que é feito de uma forma diferenciada, né? Para não ficar repassando de novo aquilo lá, tentar, na medida do possível, fazer num outro ambiente, né? Que não cause nenhum trauma aí, né? Que seja essa mídia gravada, para que você não tenha que ficar, né, chamando novamente a vítima para dar uma nova versão. Poxa, ficar remoendo isso até quando? Uhum, exatamente. Isso é muito importante porque depende de uma sensibilidade. Claro que o processo penal tem suas peculiaridades na produção de provas, no contraditório, na ampla defesa, mas tem que se preocupar também com a humanização da vítima, não é? Então, nós vimos aí, não é, ultimamente tem aparecido vários casos na televisão, como o caso lá da Mariana Ferrer, o caso do Neymar, o caso do goleiro Bruno, onde se faz uma exposição da vítima, ou da suposta vítima que seja, mas se faz uma exposição midiática que acaba, sem dúvida, traumatizando ainda mais a pessoa que passou por um momento traumático na vida, não é? Sim, com certeza. Aqui é uma questão aqui, não dá para ver o nome dela, que é Pi Duarte, fala que na Record todo dia passa um comercial sobre a lei do minuto seguinte. Então, isso é válido, né? Isso é válido, né? As pessoas saberem que existe, né? Exato. Isso precisa ser dado, essa divulgação, não é? Sim, outra lei também aqui, né, que teve uma alteração, às vezes o pessoal sabe que teve a alteração, mas não sabe o porquê que gerou aquela alteração. Foi a lei Joana Maranhão. Não sei se os colegas também acabaram, né, sabem isso aí, mas que acabou alterando a questão do prazo prescricional para entrar com a ação, né, nos crimes de violência sexual aí também contra crianças e adolescentes, né? Então, que é a lei 12.650 de 2012. A Joana Maranhão é uma nadadora, né, que com 9 anos ela acabou sendo molestada sexualmente pelo treinador dela. E ela não contou para ninguém. E depois de 12 anos só que ela teve coragem de contar o que tinha acontecido com ela. Só que daí, infelizmente, pela prescrição, né, pela regra do artigo 109 que nós temos no Código Penal,
acabou ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva. E aí eles falaram, oxe, mas aqui tem uma falha. Aqui tem uma falha, nós temos que rever isso daí. E por isso que foi alterado, então, aí o próprio Código Penal e acabou sendo alterado, né, e acabaram estipulando lá, né, incluíram no inciso 5º, que os crimes contra a violência sexual contra criança ou adolescente, salvo se já foi apurado, se já foi não sei o que tal, só começa a contar o prazo prescricional agora quando a vítima completa 18 anos. Exato. Então, essa alteração no nosso Código Penal é muito importante porque a vítima de crimes sexuais, quando criança, normalmente o agressor é alguém próximo dela e ela se sente intimidada de contar o fato que aconteceu. Então, por isso, muito boa alteração legislativa, determinando que o prazo prescricional nestes casos somente começa a contar a partir do momento em que ela completa 18 anos. A intenção da lei, Dorival, eu vejo como muito boa. No entanto, isso acaba dificultando sobremaneira a produção de provas, não é? Porque nesses crimes sexuais se faz necessário, claro, a existência de provas e, embora não tenha ocorrido a prescrição do crime, eu vejo muito difícil, né, de se conseguir uma produção probatória, mas, sem dúvida, mostra a preocupação do legislador nesses casos sexuais quando envolve aí crianças e adolescentes, né? Então, muito boa alteração aí do nosso legislador nesse aspecto. Essa questão da palavra da vítima aí, né, só para completar, é justamente o caso da Mariana, né? Quer dizer, que daí espalhou-se aquela fake news lá, que o promotor do estupro culposo, em nenhum momento o promotor falou isso. Em nenhum momento. O promotor tem uma baita capacidade. Você acha que o promotor vai falar isso aí? Ele sabe. Então, foi curioso até isso, Dorival, porque eu não tinha visto ainda esse caso quando alguns alunos começam a me mandar mensagem, né, perguntando o que era estupro culposo, que o juiz tinha condenado estupro culposo. Eu fui prudente, falei, olha, eu acho difícil um juiz ter condenado alguém por estupro culposo, né? Mas hoje em dia a gente não duvida de nada, né? Falei, olha, eu acho difícil e tal. Talvez tenha aí ocorrido um erro, né? A figura do erro lá do Código Penal, mas não o estupro culposo. E aí depois vem à tona, né? Em uma semana você tem aí uma análise do espectro todo, né, do caso, e por nós, aí, como palpiteiros só, né, porque não sabíamos até então o que tinha acontecido em detalhes, e nem hoje sabemos, não é? Mas veja que da versão inicial para a versão final, aí, digamos, nessa uma semana ou 3 dias que a mídia ficou aí se debruçando sobre esse caso, mudou bastante aí, né, as versões iniciais. Então, sempre necessário ter cautela quando a gente vai falar de algo que a gente não tem todos os elementos de prova, né, Dorival? Com certeza. A palavra da vítima é importante, muito, muito importante. Né? Se nós pegarmos um outro crime aí, que não necessariamente é sexual, está dentro dos crimes sexuais, mas o próprio assédio sexual, que é o crime praticado lá pelo superior, né, pelo hierárquico, utilizantes dessa relação empregatícia, né, é a mesma coisa. Como que você vai produzir provas, às vezes, aqui num crime de assédio sexual? Ele é muito complicado. Isso. Né, porque você acha que o cara vai fazer isso daí, vai ameaçar a moça ali, constranger a moça ali, utilizantes da hierarquia que tem, né, do cargo que tem sobre ela, na frente dos demais? Não vai fazer isso aí nunca, né? Aí a gente tem que sempre lembrar também que quando a gente estudou, né, na época da faculdade, aquela síndrome da mulher de Potifar. Né? Exato. Até que ponto a palavra da vítima é verdadeira. Né? Então nós temos que, claro, ela tem que ter importância? Claro que tem que ter importância. Ela é principal, além de vítima, é a principal, né? Agora, nós temos que tomar um cuidado aí, né, para não, né, cair no subjetivismo, né, e acabar praticando injustiça aí, às vezes, né, por questões sem elementos probatórios, até mesmo para uma eventual condenação. Exato. Dorival, nosso tempo está acabando, você tem aula ainda, os alunos já inclusive te cobraram aí que daqui a pouco você estará em aula, mas eu queria tratar de um último assunto, invertendo a situação, não da mulher como vítima do crime, mas da mulher como agente criminosa. Então, para a mulher encarcerada
existem também algumas regras especiais, não é? Como estabelecimento penal diferenciado, então ela não fica presa junto com os homens. No caso da possibilidade de prisão domiciliar também, então gostaria só de ouvi-lo rapidamente aí para a gente fechar a nossa live sobre essas questões. Bom, com relação às pessoas encarceradas, nós temos alguns tratados internacionais muito importantes que tratam a respeito do assunto, né? O primeiro deles são as regras mínimas para o tratamento dos reclusos. Depois, uma segunda, que foi as chamadas regras de Tóquio, né? Que, na verdade, né, elas foram aprovadas em Havana, mas começou-se lá na década de 60, de 86, desculpa, em 86 que começou em Tóquio, né, essas providências que nós deveríamos tomar sem ser um encarceramento. Como nós poderíamos fazer um melhor, né, recuperação desse preso aqui sem ser através do encarceramento. Isso aí desencadeou que em 1990, né, que foi daí realmente colocar em vigor essas regras de Tóquio, que acabou alterando, inclusive, o nosso artigo 44 do Código Penal, que trata das penas alternativas. Então, em razão dessas regras de Tóquio, que acabou, de alguma forma, influenciando no próprio Código Penal brasileiro, né, que lá as penas alternativas, elas poderiam, quando você fosse punido a uma pena privativa e pena máxima até 1 ano, você poderia fazer as conversões em penas alternativas. E aí subiu para 4 anos. Então, o sursi, que à época era o que mais era aplicado, porque era uma pena até 2 anos, acabou perdendo um pouco a sua, né, magia aí, porque hoje, praticamente, se você não praticar mediante violência ou grave ameaça, você pode fazer a conversão dessa pena privativa aqui em penas alternativas, que foi, então, em consequência dessas regras de Tóquio. E mais especificamente com relação às mulheres, nós não podemos esquecer aqui das regras de Bangkok. Né? Essas regras de Bangkok, então, que são as regras para o tratamento das mulheres presas aí, né? Para tentar também não privativas de liberdade. Ou seja, quais outras formas que nós podemos tratar das mulheres encarceradas, mas que não necessariamente tem que ser aí através do cárcere, né? Isso aí também acabou trazendo, né, essas regras de Bangkok aqui, elas acabaram de alguma forma sendo incorporadas no nosso ordenamento. E uma das principais, né, alterações que nós tivemos aí foi justamente na prisão preventiva domiciliar, né, com a questão da prisão preventiva domiciliar, né, em que acabou de alguma forma aí por questões humanitárias, principalmente, não somente em razão de saúde, né, mas principalmente por questões humanitárias, até mesmo da própria mulher aí tomar conta de filho de até 12 anos, ou criança deficiente, com quem não tem com quem ficar e tal, o juiz pode fazer a conversão dessa prisão preventiva, que via de regra é cumprida no CDP, que seja cumprida na casa dela, né. Esse aqui nós tivemos julgados nesse sentido, né, em que acabou alterando essa... 2 julgados, na verdade, né? Um julgado foi com relação aqui... deixa eu pegar o HC aqui, que foi em 2018, que tratou principalmente das mulheres, né? Aqui, o HC 143.641, em que a Defensoria Pública pediu e o STF concedeu pela primeira vez o habeas corpus coletivo, justamente para essas mulheres que estavam em prisão preventiva, foi feita a conversão em prisão preventiva domiciliar, né, para essas mulheres, a primeira vez, né, então com filhos até 12 anos e mulheres grávidas. E agora, recentemente aqui, esse habeas corpus coletivo, ele acabou sendo utilizado também para os homens, né? Então, no último dia 20 de outubro agora, de 2020, foi a segunda turma, a mesma segunda turma, concedeu também um habeas corpus coletivo aí, agora também aos homens, com base também no artigo que trata da prisão preventiva domiciliar, né? No artigo 318, na verdade, né? Que por uma questão humanitária, então, acabou também concedendo aos homens aí, quando eles tiverem filhos, né, com até 12 anos, não tiver com quem ficar, de esses homens também cumprirem a prisão preventiva domiciliar. E, só para completar aqui, a questão que também foi alterada, tanto no Código de Processo como na LEP, a questão das mulheres, por causa dessas regras de Tóquio, né, de Bangkok, desculpa, de ela não ser principalmente algemada durante o parto, ou logo após o parto, durante a amamentação ali e tal. Então, tem esse tratamento diferenciado com relação às mulheres, né? Mas e ainda é curioso você imaginar, Dorival, que precisa de uma lei dizendo que a mulher não pode estar algemada durante o parto, né? É algo assim que você fala, meu Deus, onde chega a barbárie
humana, né? Que é isso? Mas, pelo menos isso tudo, Dorival, demonstra aí que o legislador está tendo uma preocupação, finalmente, né? Está tendo uma preocupação com as mulheres, com a situação de gênero, né? De crimes praticados contra as mulheres e também da mulher encarcerada. Então, isso mostra que existe luz no fim do túnel ainda, não é? Dorival, eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade para vir conversar aqui conosco sobre esse tema muito importante, que são os crimes contra as mulheres e o nosso sistema penal brasileiro. Eu sei que você tem aula agora, então agradeço mais uma vez, agradeço a todos os internautas, os colegas, dirigentes de ordem, professores, alunos, ex-alunos que nos acompanharam, e venho pedir autorização, Dorival, para eu publicar esse nosso bate-papo aqui no IGTV do Instagram e lá no meu canal do YouTube também. Claro, claro, com o maior prazer. Eu que agradeço o convite, Marcelo. Quem quiser ir, né, e agora, em virtude desse trabalho remoto, por causa da pandemia, está um pouco complicado. Mas quem quiser passar lá no Unisal, lá, né, onde eu estou como coordenador, ou em Campinas, ou aqui em Americana, também, que eu estou no núcleo de prática aqui, é um prazer recebê-los lá na Unisal, né, tanto em Campinas como aqui em Americana, tá? É um prazer aí, o pessoal, se quiser, né, ir lá, conhecer e tal, é um prazer, tá? Nós iremos recebê-los de braços abertos. E mais uma vez, você, meu amigo, muito obrigado pelo convite aí, né? E vamos marcar uma outra aí no futuro breve. Vamos sim. Obrigado, viu, Dorival? Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu vou salvar esse vídeo e depois a gente disponibiliza lá. Muito obrigado, Dorival. Boa aula para você agora. Valeu, obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo. Obrigado, hein? Pessoal, Marcelo Genaro aí, amigo nosso também que está assistindo aí. Obrigado, hein, pelo prestígio aí, tá bom? Um abraço, Maravilha. gente. Obrigado para todo mundo. Tchau, Até mais. tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau.